Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Modular Cripto. No episódio de hoje, então, a gente vai entrevistar um OG no mercado cripto, entusiasta de DeFi, NFTs, builder também do protocolo Stake Together, que a gente já trouxe, inclusive, aqui anteriormente na Modular. Também está construindo ali o Gotas Ponto Social, que a gente vai falar mais no episódio de hoje. E também tem a sua própria comunidade, que é o Zero Paralelo. Razin, cara, seja muito bem-vindo, meu querido. Cara, obrigado, Curi, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito aí de criação de conteúdo muito responsável, com muita profundidade, muita qualidade. Parabéns pelo trabalho e contem comigo aí sempre que precisarem. Boa, excelente. Obrigadão demais pelas palavras, Razin. Bom, pessoal, o tema de hoje, então, é SocialFi. Hoje a gente vai falar sobre a interseção entre DeFi e social. Razin, então, cara, a pergunta mais básica que a gente tem que começar, né, cara? O que é o SocialFi e qual que é a diferença, então, entre o SocialFi para as plataformas tradicionais de redes sociais, como X, Twitter, Instagram, etc? Cara, SocialFi é um lance que me interessa muito antes de a gente ter esse termo, né? De esse termo existir. Quando eu entendi a Ethereum em 2017, eu acreditava que a adoção de blockchain viria por redes sociais descentralizadas. Isso pode ser provado na blockchain, né? Porque falar é uma coisa, né? Provar é outra. Existia lá em 17, 18, uma blockchain chamada Steem, que tinha como objetivo ser um social graph para a criação de aplicações que fossem construídas em cima dessa infraestrutura. Algo muito similar ao que hoje a gente conhece com o Lens. Né? O Lens é um social graph e você tem aplicações que são construídas sobre essa infraestrutura e elas conversam entre elas. Então, se tu posta em um, sai na outra, né? No formato Twitter, no formato Instagram e tal. Então, eu comecei a olhar para isso lá atrás. Eu escrevi durante quase um ano para o Steemit, que era tipo o Twitter da Steem, que tinha, aliás, um tokenomics maravilhoso. Assim, eu gostava muito, né? O token Steem. Tu podia fazer um processo dentro do Steemit chamado Steem Power. Tu trocava Steem por Steem Power. E quanto mais Steem Power tu tinha, mais poder de voto tu tinha. Então, mais relevante tu te tornava para aquela rede social. Então, as pessoas, quando tu davas um voto para uma postagem, né, tu tava dando Steem Dollars. Ou seja, tu recompensava as pessoas efetivamente com dinheiro. Eles chamavam isso na época de Proof of Brain. Ou seja, prova de cérebro, né? Então, era uma ideia muito, muito bacana. O tokenomics era um dos melhores naquele momento. Até, Curi, que os brasileiros entraram em ação e estragaram o protocolo. Porque daí começaram a se juntar em guildas, combinar de um votar no outro, e os brasileiros estragaram o protocolo. Depois veio o Justin Sun, comprou o Steemit e tocou lá a pá de cal que faltava. Aí rolou um fork, o Steemit virou outra coisa, acho que era Hive, alguma coisa assim. Um outro nome lá. Então, desde muito cedo eu procuro por redes sociais descentralizadas. E na minha cabeça era realmente um Twitter, um Facebook, um Orkut, que tu conectava lá uma wallet ao invés de fazer um login com conta de e-mail, né? Mais tarde, um pouco, eu me dei conta de que muito provavelmente a próxima geração das redes sociais era o que alguns anos depois a gente foi chamar de metaverso, né? Que é um ambiente muito mais interessante para a gente estar interagindo com outras pessoas. Uma vez eu estava circulando por CryptoVoxels, que foi o primeiro metaverso que me chamou a atenção. Lá quando ninguém falava de metaverso ainda, muito tempo atrás. E eu me encontrei 2 horas lá, fiquei 2 horas conversando com um alemão lá que estava construindo um jogo. Na época, era um jogo chamado Synergy of Sarah. Synergy of Sarah. Ele me apresentou o jogo dele ali, ele com o avatar dele e eu com o meu. A gente ficou 2 horas conversando. Ele me apresentou Synergy of Sarah, o nome dele era André, ele fazia parte do time de fundadores, e ali parece que virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, porra, eu acho que essa é a nova geração das redes sociais. Não é um Facebook, um Instagram diferente. Eu acho que isso aqui, metaverso, é a nova geração das redes sociais. Falei sobre isso por um tempo, me chamavam de maluco, até que o Facebook mudou o nome da holding lá de Facebook para Meta. Os irmãos Winklevoss compraram participação do Somnium Space, e aí eu acho que essa visão de que aquilo ali era a nova geração das redes sociais começou a ficar um pouco mais clara. Apesar disso, o metaverso é um ambiente que nem todo mundo consegue acessar. Existe muita barreira do ponto de vista de hardware. Tu não consegue acessar as melhores ferramentas com qualquer máquina. Então, eu acho que leva um tempo até os metaversos virarem realmente a nova geração das redes sociais.
Até lá teremos sim algumas versões trazidas, né, o modelo de negócio trazido da Web 2 para a Web 3, como por exemplo um LensTube, né, que é como um YouTube, só que utilizando o Lens como infraestrutura, o Social Graph do Lens como infraestrutura, onde tu pode upar vídeos. Algumas ferramentas, agora mais recentemente o Friend.tech aí, que surgiu, né, lá na base e que trouxe um modelo um pouquinho diferente. Então, uma rede social ali onde tu tinha que comprar a participação de alguém, de um criador, para ter acesso àquele criador. Teve um cara que comprou uma share minha e que me pediu para... Ele ia passar aqui por Valência, era um brasileiro que morava não sei se na Inglaterra ou na Irlanda, pediu para tomar um café comigo. Eu fui tomar um café com o cara porque o cara tinha uma share minha. Então tu vê um modelo de negócio completamente diferente. E aí existem essas... Quando eu penso em SocialFi, eu penso essas redes sociais descentralizadas, mas eu penso também em ferramentas que servem para me alavancar nas redes sociais Web 2 que eu já utilizo. Como, por exemplo, o Gotas.social é um exemplo disso, né? Hoje, por exemplo, a gente lançou hoje a feature do Push Notification. Então, quando eu vou começar uma live, eu consigo... Eu tenho hoje, por exemplo, no Gotas 5.700 leads. Agora, quando eu vou começar uma live, eu consigo enviar um push ou um e-mail para todos esses 5.700 leads. Isso impulsiona lá a minha live que eu estou fazendo onde eu quiser. Pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube. Então, eu vejo o SocialFi como tudo isso, sabe? Um emaranhado de coisas para a gente se relacionar virtualmente, sejamos nós usuários de aplicações, pessoas que simplesmente querem se relacionar, ou criadores de conteúdo, ou empresas que querem ter canais de comunicação com os seus clientes. Boa, legal. Esse ponto que você trouxe é um ponto interessante, né? Muitas vezes a gente fica imaginando o SocialFi como o novo Twitter, o novo Instagram, e não necessariamente é isso, né, cara? Não é que a gente vai ter um Instagram na blockchain, a gente vai ter o Twitter na blockchain e etc, né, cara? A gente tá criando aqui, muitas vezes, inclusive, infraestrutura para que novas ideias surjam, novos usos surjam, igual você falou, muitas vezes não é nem só a plataforma, é a plataforma e aplicativos que podem também fazer uma experiência melhor, fazer com que os criadores tenham mais liberdade, etc. Então, acho que essa é uma distinção bem legal mesmo que você fez aí. E aí, aproveitando isso, Razin, cara, como que então, aproveitando que a gente está falando, por exemplo, desses aplicativos que podem ajudar a nossa experiência, às vezes até mesmo em redes Web 2 ser melhor, quais são os benefícios, então, de integrar esse ecossistema descentralizado às redes sociais e como que isso pode beneficiar os criadores de conteúdo, né? A gente sabe que a gente está vivendo uma época que muito se fala aí da época dos criadores, né? Que a gente vê muitas vezes até no mercado tradicional, pessoas que produzem conteúdo hoje têm mais audiência do que muitas vezes canais de televisão e etc. Então, o que vai mudar para os criadores, vamos dizer assim, Razin? Cara, primeiro, uma infinidade de ferramentas, né? Por exemplo, a Stay Together é uma ferramenta financeira que tem features sociais do ponto de vista de integração, né? Não de social, de rede social, não de social também do ponto de vista de propósito, mas social do ponto de vista de rede social. Por quê? A ideia ali é criar algumas features para que os usuários da ferramenta possam se relacionar ali dentro. E para que eu possa criar mecanismos de integração com aqueles que, de alguma maneira, fazem parte ali da minha pool, né? Então, é um protocolo de stake de Edge que tem features sociais. Então, por exemplo, tem uma ferramenta ali de sorteio que me permite, por exemplo, sortear algum tipo de benefício para aqueles que fazem stake na minha pool. Por exemplo, existem criadores ali que, por exemplo, executam eventos presenciais. O cara pode sortear ingresso para o evento presencial para aquelas pessoas que fazem stake com ele, né? Porque estão, de certa forma, financiando o trabalho dele. Então, isso aqui é uma ferramenta financeira com features sociais. Existem os LensTube da vida, que são efetivamente redes sociais que utilizam um social graph que é infraestrutura para outras redes sociais em outros formatos, até às vezes o mesmo formato, às vezes um concorrente, mas talvez que me ofereça uma experiência de usuário diferente. E existem ferramentas como o Gotas,
que são também, que tem o seu próprio ecossistema social. Hoje no Gotas tu pode seguir o criador ali, mas que também me permitem utilizar essa ferramenta integrada com outras redes sociais de Web 2 para criar uma experiência melhor para aquele usuário, né? Por exemplo, o Gotas, a partir do lançamento, cara, o efeito Gotas foi imediato, né? Quando a gente fez lá a primeira live no canal do Caio, e o Caio liberou lá a primeira gota, as pessoas ali entenderam que elas estavam ganhando algo por estar ali. E as pessoas querem ganhar algo, né? Não basta o conteúdo. Então, o fato de as pessoas sentirem que ganharam algo, que até potencialmente podem monetizar isso na frente, aquela foi a primeira gota, e muita gente tem isso até hoje, não quer vender, faz as pessoas engajarem mais. Porque hoje o que importa, João, o que importa hoje é engajamento, cara. Não importa se tu tem milhões de seguidores e não tens engajamento. Se tu tens, 100 mil seguidores e tu tens 10 comentários, é muito pior do que tu ter 1000 seguidores e 100 comentários. Então, essas ferramentas, eu acho que o que todas essas ferramentas têm em comum, né? Quando eu penso em Stake Together, quando eu penso em Gotas.social, quando eu penso em LensTube, né? É que tu consegue usar essa ferramenta para melhorar o teu engajamento com a galera que te acompanha. Eu acho que esse é o segredo, né? Por exemplo, o próprio Friend.tech. Se eu não faço nada com aquilo, eu não estou gerando nenhum tipo de valor para as pessoas que estão ali. E isso para por aí. Agora, se eu gero valor para quem está ali, eu acabo criando mais um canal de engajamento com a minha audiência. Por exemplo, esse cara que tomou um café comigo, que teve aqui, que na verdade a gente não tomou café, ele queria tirar uma foto e tal, aí acabei botando ele no carro, levei ele no mercado central aqui da cidade. Porra, é o tipo de relacionamento que tu só tem oportunidade de construir por conta de ferramentas como essa. E eu vou te explicar por quê. Cara, eu recebo mensagem via Instagram, Curi, toda semana, cara. João, vou estar em Valência, vamos tomar um café. Bicho, eu nem respondo, cara. Sei lá quem é o maluco que tá me mandando mensagem. Eu não sei quem tá me mandando mensagem. No Instagram? Porra, no Instagram eu não sei. Esse cara, ele tinha comprado uma share minha lá na época. Na época era share, depois virou key e tal. Ele comprou uma share. E eu pensei, cara, um cara que comprou uma share no Friend.tech não é um cara que tá querendo me assaltar. Tá ligado? É um cara que tá mergulhado nesse mercado. Então eu fui lá e tomei eu falo tomei um café, mas não tomei um café. Fui lá e troquei uma ideia com o cara, demos uma volta e tal. Foi um momento muito legal. Então, enquanto essas ferramentas elas não são massivamente difundidas, a gente tem a oportunidade, eu acho, de estar mais próximo das nossas comunidades, sabe? Das pessoas que apreciam o trabalho que a gente faz. Eu, pelo menos, tenho usado dessa forma. Não, legal demais. Eu acho que esse também é um ponto muito interessante da gente destacar, né, cara? Quando a gente fala nas redes sociais mais conhecidas hoje, as redes Web 2, digamos assim, via de regra, elas têm uma limitação quando a gente fala da interação com o criador, né, cara? Então, a gente pode comentar o que, sim, vamos lá. A Web 1 a gente só via, na Web 2 a gente pode interagir, e na Web 3 a gente tem essas outras oportunidades de eventualmente até tomar um café, quem sabe, de comprar um pedacinho do João e ter um contato mais próximo e tudo mais. Exato. Então eu acho que essa é uma coisa bem interessante, né, cara? Até mesmo porque muitas vezes na Web 2 a gente fala que o produto sempre acaba sendo o usuário, né, cara? Só que o revenue, o lucro disso não vai para o criador. O lucro disso vai para a plataforma, né, cara? Eu acho que esse é uma distinção bastante importante. Você concorda comigo, João? Concordo. E não é porque o cara pagou pela share que eu fui tomar um café com ele, que eu fui conversar com ele. Não é por isso. É porque ele tava ali. Então eu sabia que aquele cara era um cara que realmente acompanhava o meu trabalho. Porque a gente vive numa bolha, né, Curi? A gente tá numa bolha. Enquanto a gente estiver numa bolha, essas ferramentas elas vão servir para filtrar, de certa forma, as pessoas, talvez, de quem a gente pode se aproximar e tal. Porque, porra, por Instagram, por Twitter é muito complicado. Tem todo tipo de gente ali, né?
Exatamente, cara, exatamente. E é legal ver também, assim, essa galera que é mais engajada, porque vai criando um tipo de conexão, né, cara? O engajamento que você, como criador, também tem com uma pessoa que já tá no Friend Tech, por exemplo, é diferente do engajamento que você tem com alguém que tá no Instagram, com alguém que tá no LinkedIn, Total. etc. É totalmente, até porque, como você falou, a bolha da Web3, a bolha de cripto, é totalmente diferente da bolha do LinkedIn, que a gente, digamos assim, até a linguagem dos Exato. posts e tudo mais, né, cara? Então, Exato. criar esses novos mecanismos de interações, eu acho que é muito importante, apesar de muitas vezes a galera ainda ficar muito centrada aí, como a gente estava falando anteriormente, nas novas redes sociais, então um novo Twitter, etc. Mas não, cara, nem sempre vai ser isso. Às vezes vai ser só uma facilidade numa interação com o criador e coisas do tipo. Mas, Razin, cara, já seguindo aqui então, eu queria te perguntar, cara, nos modelos tradicionais de rede social, talvez o maior business é o business de anúncios, né, cara? Então, todo mundo tem que se vender, todo mundo tem que criar conteúdo, todo mundo tem que fazer o anúncio ali de X, Y, Z, vender a pública, a galera fala. Como que funciona isso no ecossistema do SocialFi? A gente falou aqui, por exemplo, de Friend.tech, que você pode comprar um pedacinho, né, uma chave ali, mas, cara, pelo menos a impressão que eu tenho é, na Web3 as coisas não são tão ali focadas em anúncios, eu diria assim, são mais realmente focadas numa proximidade, num novo tipo de conexão entre o criador e o usuário. Você concorda com isso ou você tem uma visão um pouco diferente? Não, concordo, cara. As redes sociais da Web2, elas são gratuitas porque nós somos o produto delas, né? Então a gente tá ali o tempo todo criando conteúdo, postando foto, e os caras nos entregam mais do que eles percebem que a gente quer ver, porque quanto mais tempo a gente fica ali, mais valores vão entregar para anunciantes, para grupos comerciais, para grupos políticos e tal. Então a gente nessas redes sociais Web 2, nós somos colocados nas nossas bolhas, né? Eles identificam de qual bolha nós fazemos parte e eles nos colocam nessas bolhas, né? Porque daí a gente vai ficar mais tempo ali. Porque o ser humano, se ele tá num ambiente confortável, com um monte de pessoa que pensa igual a ele se sente mais confortável para ficar naquele local. Então, para as redes sociais Web 2, isso é muito importante. Então, esses caras vendem os nossos dados, vendem o nosso comportamento para grupos que têm interesse em atingir aquele cluster, né? aquele perfil de usuário e tal. Quando a gente pensa em em Web3, cara, eu acho que a principal diferença é que existem ferramentas nativas, o negócio é pensado para nativamente poder monetizar o criador de conteúdo. Esse é o lance, né? Para nativamente tu poder monetizar o criador de conteúdo. Por exemplo, qual que é a diferença do YouTube para o LensTube? O YouTube, eu crio conteúdo ali, subo o conteúdo, não tenho nenhum tipo de contato com a minha audiência. Para eu poder monetizar o meu canal do YouTube, eu tenho que ter um mínimo de horas, eu tenho que ter um mínimo de assinantes. Tudo isso por quê? Porque os caras querem que tu te dedique àquilo, horas da tua vida àquilo, para efetivamente ele começar a te remunerar, ele te abrir um programa de membros, ele começar a te pagar anúncio. Então, eles constroem o negócio de maneira que tu te torna quase que um funcionário daquilo. A gente está efetivamente construindo no terreno de um terceiro, né? Além do que, uma parte do resultado financeiro eles tomam para eles, né? No YouTube é mais ou menos 30% do que tu fatura, o YouTube fica para ele. Quando eu penso, por exemplo, no LensTube, eu posso começar a monetizar imediatamente. Eu tenho ferramentas para monetizar imediatamente. E eu tenho controle sobre as pessoas. Na verdade, eu não tenho controle. Eu tenho as informações das pessoas que consomem o meu conteúdo o tempo que eu quiser, o momento em que eu quiser. Então, é realmente a diferença. Muita gente faz essa analogia e faz todo sentido de tu construir no terreno de outro e de tu construir no teu terreno. Então, é uma mudança de paradigma bastante importante, assim. Para quem vê de fora não parece ter muita diferença, mas sim tem muita diferença. O Gotas.social, por exemplo, é uma ferramenta que em algum grau, sob algum ângulo, é uma ferramenta para tu hackear a audiência do YouTube. Porque, pô, eu não tinha a audiência do YouTube. Eu tenho lá, sei lá, X mil seguidores. Eu não tenho como contactar esses caras por fora. Quando eu solto a gota lá, a ferramenta Web 2.5, Web 3, quando eu solto a gota lá e o cara pega gratuitamente a gota, eu estou captando aquele lead. Então hoje eu tenho o contato de parte dos usuários que estão do YouTube, ou pelo menos de todo usuário que já coletou uma gota lá. Então
o que essas ferramentas têm em comum, né? Uma é uma ferramenta que me permite utilizá-la numa ferramenta Web 2 e outra é uma alternativa Web 3 para Web 2. Ambas aqui usando como exemplo o YouTube, né? O Gotas e o LensTube. O que o Gotas e o Lens têm em comum, assim? Eles me dão o controle da minha audiência. Um me dá o controle da audiência que está na plataforma, na aplicação que ela construiu, que é o LensTube, e a outra me devolve o contato com os usuários que estão lá no YouTube. Ou seja, no final das contas, é para eu como criador, e aí eu posso ser um criador, posso ser um criador que presta um serviço para uma empresa, um criador, um produtor de conteúdo audiovisual de um negócio, isso me dá contato, né? Cria um ponto de contato meu com as pessoas que me acompanham. Então, a gente fala que o Web 1 é a web da leitura, né? Que a Web 2 é leitura e escrita, 3 é leitura, escrita e propriedade. Então, aqui eu estou tomando de volta a propriedade dos contatos da audiência que é minha. A audiência não é do YouTube, a audiência é minha. E o LensTube já me dá isso por default e o Gotas me dá isso lá no YouTube. Então é isso, né? Devolver a propriedade pra gente. E nem só isso, você me lembrou de um ponto muito importante também falando aí agora, Razin. Que quando a gente tá nas redes sociais como YouTube, etc., nem o nosso perfil é nosso, né, cara? A gente já viu canais de cripto, por exemplo, do YouTube sendo banidos. A gente já viu recentemente. Agora. O Caio perdeu o handle dele no Twitter e tudo mais, foi banido. O Caio perdeu o do Twitter, depois fez um outro, sem nada daquele projeto lá, que teoricamente foi o causador do banimento, e perdeu também. Pois é, cara. Então, assim, quando a gente fala dessas redes sociais, nós não somos os donos do perfil. Mas nós somos os usuários momentâneos. Amanhã, se o Elon Musk falar que o X vai chamar João Razin, o João Razin vai perder o arroba dele lá, muito provavelmente. Sem mais nem menos, sem compensação, sem nada do tipo. Por quê? Porque, como o João disse, a gente tá trabalhando para uma plataforma na última instância. A gente tá engajando, interagindo. E é engraçado demais, porque é muito evidente isso. Se você pesquisa alguma coisa no X hoje, pela próxima semana vai estar aparecendo coisa sobre aquilo no seu feed, cara. É impressionante, cara, impressionante. Um termo diferente que você pesquisa, você percebe que seu feed já reconheceu aquilo, que já está reformulando para você. E como que isso pode ser feito? Exatamente igual o João falou, vendendo nossos anúncios, vendendo nossos traços ali, porque é muito fácil para essas plataformas também, né, cara? Mas nem tudo está perdido, né, João? Como a gente está falando aqui, as redes sociais Web3, o SocialFi está chegando, a gente já tem alguns expoentes, a gente tem aí o FrankTech, como você falou, a gente tem Galaxy, Layer 3, e a gente também tem o Gotas, né, que você está falando aí desde o início. Queria te pedir para explicar um pouco mais o que é o Gota, para o Gotas.social, para a galera que está chegando agora, e também conta pra gente, Razin, como é que está sendo essa experiência aí de desenvolver um protocolo de SocialFi? Cara, eu tava falando pra ti, né, um pouco antes de a gente começar, que no ciclo de 17, 18, 20, 21, eu tava de um lado do balcão metendo o dedo na ferida dos protocolos que erravam, que tinham tokenomics ruim, que não funcionavam direito. E hoje eu tô dos dois lados do balcão e atuar como builder, cara, é muito, eu diria que é muito engrandecedor, assim. Porque tu conhece realmente o outro lado da história, né? E tu entende finalmente os desafios daqueles que antes criavam e tu tava lá para apontar o dedo. O Gotas foi a minha primeira experiência, né? Na verdade, a Stay Together foi a minha primeira experiência, a gente começou em janeiro, mas a gente vai lançar em mainnet ainda no próximo mês, no mês de dezembro. Mas o Gotas foi o que primeiro a gente botou o carro na rua, assim. E a ideia do Gotas, a ideia inicial do Gotas era ser um POAP 3.0, né? O Caio e o Ariel, que são meus sócios, se conheceram a partir de um quadro no meu canal, chamado Mind Blowing, que foi sugerido pelo Ariel. E um dia, depois de um Mind Blowing desses, o Ariel e o Caio ficaram conversando e eu tive que sair, porque eu tinha um compromisso. Quando eu voltei, eles falaram assim, tivemos essa ideia aqui, vamos pôr em prática. E o Ariel é um desenvolvedor de mão cheia. E eu tinha falado pro Caio já que quando o Ariel tinha uma ideia, no dia seguinte ele te entregava um MVP. E foi exatamente assim, cara. A gente fez o Mind Blowing na sexta. No sábado, no sábado pela manhã, o Ariel entregou um MVP. Caramba. Mandou um vídeo pra gente. Cara, é uma loucura, assim. O Ariel é assim. Ele passa uma noite desenvolvendo e ele entrega. E aí, no domingo, a gente testou lá.
Então, a ideia era ser um POAP 3.0, né? Um Proof of Attendance. Ou seja, para as pessoas que estão participando de um evento qualquer, pode ser uma live, pode ser um Twitter Space, pode ser um evento físico, presencial, que as pessoas saíssem com uma lembrança daquilo, né? Que é a ideia do POAP. Só que de uma maneira menos burocrática, mais divertida, visualmente, uma experiência melhor do ponto de vista visual. Porque o POAP, ele é legal, mas ele é cheio de amarras, assim. Aquilo era um negócio que não funcionava direito, assim. Na prática, para tu criar, tu tinha que passar por uma autorização. E, porra, tu precisa fazer agora. Eu vou fazer uma live agora, eu preciso criar um negócio agora. Porra, não é assim que a vida é, entendeu? E aí, cara, a gente testou lá. E eu diria, João, que a gente mirou num mosquito e acertou num outro negócio, entendeu? Porque a ideia era, então, dar esses NFTs para as pessoas por terem participado de um evento de uma maneira muito fácil. Ou seja, o cara entra em Gotas.social, tu dá um código pro cara, o cara bota o código e ele coleta um NFT gratuitamente. O primeiro ponto, eu acho, que vale destacar aqui foi a ideia que até aquele momento era bastante inédita. Assim, agora já tem bastante gente usando. Mas o cara tinha a opção de conectar na aplicação via MetaMask, mas ele também tinha a opção de criar uma carteira com a conta do Gmail dele. Agora um monte de gente está fazendo, mas na época eu não conhecia nenhuma aplicação que fizesse isso. Então muitas pessoas naquele momento falaram assim, porra, coletei minha primeira NFT. Por quê? Porque muita gente que acompanha conteúdo cripto... Pô, que legal isso, Razinho. Cara, tem dois públicos, tem muito criador que não sabe disso. Isso é muito importante. Tem dois públicos que acompanham o nosso conteúdo. Tem o cara que tem a MetaMask, que sabe como funciona. E tem o cara que está tentando entender e não sabe como funciona. Tem esses dois caras, tá? Não é que tem o cara mais experiente e o cara menos experiente. Não, tem o cara que sabe como uma carteira funciona e tem o cara que não sabe. Qual que é a prova disso? Se tu entrar em gotas.social/stats, tu vai ver que a gente já conectou na aplicação hoje mais ou menos um pouco menos de 50 mil carteiras. Dessas 50 mil carteiras, Curi, mais da metade foram geradas por Gmail. Isso significa que muitas pessoas não sabiam mexer numa carteira. Ah, não, mas isso é porque o cara criou com o Gmail porque ele não queria conectar o wallet dele. Não era isso, porque muita gente falou, cara, que legal isso, pela primeira vez esse é o meu primeiro NFT. O que a gente recebeu de depoimento de pessoas falando que tinham ali tido a primeira experiência com NFT, cara, não tá no gibi. Ou seja, a gente estava dando algo para as pessoas, para todo mundo. Para o cara que entendia de cripto e para o cara que não entendia também, que estava querendo entender. Então, eu diria, cara, que o Gotas foi um on-ramp importante de novos usuários. Foi um on-ramp importante. A UX é muito fácil, né? Então o cara pega ali, coloca o código e ele pega a gota. De lá para cá, a gente vem descobrindo muita coisa. A gente descobriu, por exemplo, que a gente tinha ali a possibilidade de captar os leads do YouTube, que antes a gente não tinha acesso, por exemplo, que eu acabei de falar aqui um pouco antes. Não foi algo planejado. Foi algo que a gente percebeu que também entregava valor. Agora a gente está entregando. A gente lançou hoje, ainda não está pública, só eu e o Caio conseguimos usar. A gente sempre testa comigo e com o Caio o push notification. Ou seja, quando eu começo uma live, eu notifico toda a minha base. Por exemplo, é claro que não dá para afirmar que esse foi o motivo de ter dado certo, tá? Mas hoje eu fiz uma live, as minhas lives dão em média 300 pessoas. Já fiz live para 500, já fiz live para 100, mas hoje em média 300 pessoas. Quando a gente começou a usar o Gotas, eu fazia live para 100 pessoas, saltou para 400. E aí ficou ali entre 300 e 400, 350 na média. Hoje eu soltei o push para 5.700 leads. Hoje eu coloquei quase 500 pessoas na live. Porque as pessoas receberam tanto por celular quanto por e-mail que eu estava começando a live e um link para a live. Era a imagem da gota de hoje com o link para a live. Ou seja, o cara tem o link para ir direto para a live. Então, tu vê, é uma feature para entregar, para levar as pessoas pro YouTube. Não é para o cara interagir comigo no Gotas. Então, cara, o Gotas, cara, eu diria que é uma ferramenta híbrida em diversos aspectos. E esse é o motivo do sucesso do Gotas. Boa, legal.
Legal, pô, legal demais. E é interessante ver essas novas formas de interação também que vão surgindo conforme a experimentação, né, Razin? Muito do que você falou, cara, vocês nem imaginavam no MVP lá, naquela Não, conversa, e a as gente vai coisas vão lançar o surgindo, né? marketplace agora, cara. A gente vai Ah, lançar é? o nosso marketplace. Por quê? Porque só quem podia negociar gota em mercado secundário era quem conectava com o MetaMask. Porque o cara tinha que conectar com o MetaMask, aí ele vendia, né, comprava e vendia no OpenSea. Opa! Desculpa, minha câmera desliga de meia em meia hora. Relaxa, Então, relaxa. assim, o cara só conseguia. Só quem conseguia comprar e vender era quem conectava com o MetaMask. Mas se mais da metade criou conta no Gotas via Gmail, né? Ou seja, gerou uma chave privada ali, esse cara não sabe exportar a chave privada lá para MetaMask para negociar mercado secundário no OpenSea. Então a gente falou, pô, a gente precisa criar o marketplace do Gotas. Então em breve a gente vai lançar o marketplace do Gotas para todo mundo poder negociar mercado secundário de gotas. Então assim, cara, tá sendo muito legal assim, porque eu tô atuando. Claro que eu, como criador, também uso gotas. Talvez eu e o Caio sejamos os testadores do Gotas, né, os oficiais. Mas do lado do builder também, né, tu pensar em soluções, o que falta agora para o usuário, atender o usuário, ver quais são as dificuldades que ele tem, as dores que ele tem, ajustar a ferramenta para ser mais amigável cada vez a mais pessoas. Tá sendo muito legal, cara. Esse papel de builder era um lance que eu sempre quis fazer, eu não conseguia fazer antes. E agora eu tô podendo dividir um pouco meu tempo entre criação e buildar, e eu tô muito bem assim. Pô, isso é legal demais também ter você e o Caio, porque no fim das contas vocês também sabem as dores, né, cara? Vocês estão dos dois lados ali. Então, pô, Exato. precisava muito disso aqui como criador de conteúdo. Vamos criar então, cara, vamos resolver o problema, né? É engraçado isso, né? Boa, Razin, mas aproveitando esse ponto, cara, eu queria também te perguntar quais tá sendo, então, as maiores dificuldades, né? A gente sabe que a gente tá num mercado de baixa, né? Até que se prove o contrário, digamos assim. Mas, cara, como é que tem sido, então, criar tudo isso no meio ao mercado de baixo? Você falou que o feedback, o resultado está sendo muito positivo, mas com certeza deve ter alguma dificuldade, né, cara? Então, conta esse outro lado pra gente também, Razin. Sobre todos os pontos de vista, criador e builder, ou sobre builder especificamente? Pode ser sobre builder. Tá, cara, do ponto de vista de builder, cara, bom, uma das principais dificuldades, eu diria que é financiamento. Porque tu consegue construir, mas o time de fundadores tá emprestando o seu tempo para a construção daquilo. E, cara, tu não consegue fazer isso durante muito tempo sem aumentar um pouco a equipe, a ponto de tu poder voltar a exercer a tua atividade principal. Porque, veja bem, o builder, o criador que é builder, ele vive numa situação muito... Num limbo ali, né, Razin? Porque olha só, por que nós somos chamados para participar como builders? Porque nós temos alguma relevância criando conteúdo. Se tu deixa de criar conteúdo e passa a só buildar, tu perde aquela tua característica. Porra, tu foi chamado, tu foi convidado, pensaram em ti por conta daquela tua característica. Tu não pode deixar aquela tua característica morrer. Então, à medida que tu passa a atuar mais como builder, tu impreterivelmente acaba abrindo um pouco mão do teu papel como criador. O Gotas já passou por captação, graças a Deus. A Stay Together agora passou por captação também. Tudo em ordem. Só que junto disso vem o teu papel dentro dessas iniciativas. Por exemplo, no Gotas.social, eu tenho um papel de board. A gente tem uma reunião semanal onde o Ariel traz aí o que foi feito, a ideia do que vai ser feito pela frente, e a gente opina, a gente contribui, mas a gente não está no dia a dia do negócio, né? Então nós somos cofundadores, mas não temos o nosso papel como criador é continuar usando, continuar testando e tal. Esse é o nosso papel. No caso da Stay Together, é um protocolo muito mais complexo, bem mais complexo. E aí eu tenho um papel dentro dessa empresa. E aí, por conta de tudo isso, eu decidi diminuir a minha criação de conteúdo. Eu fazia 2 conteúdos por dia, todos os dias.
E os meus conteúdos duram, cara, entre 1h15 e 1h45. Então, sei lá, cara, 3 horas de conteúdo todos os dias. E conteúdo, tu sabe, Curi, não é só o tempo que tu estás ali ao vivo com a câmera ligada. Tu tem que te preparar, tu tem que abrir live, tu tem que fazer thumb. Eu não tenho equipe. Eu sou eu presa, tá ligado? Eu presa. Eu tenho que fazer tudo. Eu faço tudo. Então, cara, porra, sei lá, 5, 6 horas no mínimo. Só conteúdo. Fora que tu tem que estudar, fora que tu tens que... Eu tenho a minha comunidade, tenho o Zero Paralelo, tenho que estar no Discord, alimentando essa galera também de informação e tal. Então, eu diminuí. Eu agora, há 2, 3 semanas atrás, desde que saiu a captação da Stay Together, eu falei, cara, eu vou diminuir o meu conteúdo. Eu não abro mão de um conteúdo por dia, não abro mão, porque quando eu tô criando conteúdo, eu tô trabalhando para todos os negócios que eu tô ajudando a buildar. O meu conteúdo é trabalho para todos os negócios que eu tô ajudando a buildar. Eu já falei isso para todos os meus parceiros. Eu sou advisor também de 2 projetos, da Picnic e da MFI. Eu falei, quando eu tô criando qualquer tipo de conteúdo, eu tô trabalhando para todos os projetos do qual eu sou parceiro. Mas eu resolvi equilibrar. Ao invés de fazer 2 conteúdos por dia, como eu ia precisar me dedicar um pouco mais, eu ia precisar dedicar um pouco mais de tempo aos projetos do qual eu faço parte, eu reduzi para um conteúdo por dia. Tem 2 dias só que eu faço 2, mas aí é porque um dedicado é uma community call lá do servidor do Discord e outro dedicado a membros do YouTube. Mas conteúdo aberto é um só por dia, ou seja, tu precisa equilibrar os pratos. Quando tu tá com muito prato na mão, tu precisa talvez jogar uns pratos fora e ajustar isso. Então eu não abro mão do meu papel como criador, que é o que ajuda esses protocolos também ajuda esses protocolos a trazer comunidade, a tracionar, porque a aplicação sem tração não vale de nada. Então os criadores ajudam a tracionar as aplicações, mas agora eu estou dedicando algum tempo a ajudar efetivamente a construir, né? Na parte eu sou administrador de empresa, minha formação é administração, eu gosto de business, eu gosto de negócio. Eu sou um administrador, um cara de negócios que cria conteúdo, eu não sou o contrário. Então era importante para mim reequilibrar as atividades. Eu estou tentando acertar isso nesse momento. Ainda estou tentando ajustar tudo. Boa, é isso, né, cara? Tem hora que a coisa pega, o mercado pega, mas aos poucos as coisas também vão se tranquilizando aí, a gente também vai se ajeitando, né? Como a experimentação dos protocolos também, a gente vai pegando com o tempo, até da nossa vida também a gente vai se organizando ali, vendo como é que as coisas funcionam e não funcionam. Boa, mas Razin, cara, eu queria puxar a próxima pergunta aqui, até num ponto que você já tocou lá atrás, eu quero voltar. Aproveitando também que a gente tá falando de dificuldades, né, cara? Esse ponto que você trouxe da gota ser possível ali de mintar com o Gmail, cara, é um ponto que eu lembro que quando eu vi eu também achei muito interessante. E eu acho que, cara, querendo ou não, eu imagino que seja uma tendência no geral. Por que eu tô perguntando? Por que a gente vai falar sobre isso? Vamos lá. Cripto é muito complicado, cara. Cripto é muito complicado. 12 palavras, 24 palavras em inglês, blockchain YZ. Assim, é muita coisa. Muita coisa pra alguém que tá chegando agora entender. Mas parece que finalmente a galera que tá buildando aí tá caindo na real, que não vai ser só os malucos igual nós que vão interagir com blockchain, né? Vai ter a galera que quer só botar um pezinho, quer só interagir com um aplicativo, com outro, quer só interagir com gotas, por exemplo. E aí tem muita gente fazendo, então, simplificações nesse processo. O Gotas tem a possibilidade, como a gente está falando, de mintar com Gmail. O Friendtech também tem a possibilidade de você logar lá via Gmail. Você acha que isso, primeiro, é importante? Se sim, por quê? E segundo, você acha que isso vai ser uma tendência também para o próximo ano, Razin, cara? Porque, querendo ou não, cara, é muito difícil a gente imaginar que alguém que não é entusiasta vai querer interagir com tanto protocolo difícil, botar dinheiro na rede X, Y, Z. E se a gente não simplificar as coisas, cara, vai ficar só os malucos igual a gente aqui mesmo, Razin. Cara, sem dúvida nenhuma é importante, e eu acho que já passou a fase de ser uma tendência, eu acho que já é realidade. A Stay Together vai ter conexão com e-mail. A Picnic, por exemplo, lá do João, do Puri, cara, tu cria a tua conta lá com e-mail também. Então, a abstração, né, a abstração de o cara entender como uma carteira funciona é fundamental. E eu diria mais, essas ferramentas, elas estão num nível de abstração de conhecimento. Existem outras ferramentas, Okuri, que usam blockchain na sua infraestrutura e que o cara efetivamente não precisa... O cara nem sabe que ele está usando uma aplicação que usa blockchain como infraestrutura. Um exemplo disso. Tem uma empresa brasileira que chama MFI, é uma tokenizadora. A MFI, ela está tokenizando dívida, né?
a expertise dos fundadores é tão grande a ponto de os caras já terem dado êxito em 2 fintechs. E esses mesmos fundadores, então, criaram uma tokenizadora para tokenização de dívida. Então, são caras que sabem como construir, tem um networking muito foda e tal. Os caras usam a blockchain da Avalanche, tá? Usam a blockchain da Avalanche. Eles abstraíram tanto o conhecimento de cripto a ponto de não importar a blockchain que eles usam. A ponto de o principal cliente desse cara não ser o Web3. É o cara Web2. Então, todas as amarrações que precisam ser feitas para garantir ou para minimizar o risco de tokenização de qualquer tipo de dívida, a dívida judicial, recebível de cartão de crédito, duplicata, stock option, ativos judiciais específicos, por exemplo, precatórios. Para reduzir o risco disso, os caras construíram de maneira responsável esse processo off-chain, completamente compliant com o regulador. E a blockchain tem papel para esses caras na redução de custo e no aumento da transparência. Que reduz muito o custo para tu criar um veículo financeiro desse tipo. Se tu fosse criar isso sem blockchain, tu teria que ter muito pessoal muito qualificado, custaria muito caro. Esse é o motivo pelo qual os melhores produtos financeiros não são oferecidos para o investidor de varejo. Então, esses caras só conseguiram criar essa empresa, e a MFI é um exemplo. A gente pode pensar em Leak, pode pensar em o que o MB faz, Vortex lá da QR Capital. Esses caras só conseguem oferecer esses produtos para o investidor de varejo porque eles usam blockchain como infraestrutura. Porque fica muito mais barato criar esses veículos financeiros e com uma super transparência. O cara que está investindo nas pools de dívida que esses caras criam não faz a mínima ideia que está usando blockchain. É o cara Web2. Não faz nem diferença para ele usar blockchain ou não, né? Não faz. É a abstração da abstração. Ele tem acesso a um produto financeiro que está pagando, 25%, 27% ao ano, com muita garantia. Esse cara não tem acesso a 25%, 27% ao ano. Vamos sair aqui dos nossos APRs estratosféricos do mundo cripto. Esse cara tem 12, 13, 15 quando está muito bom. Em país desenvolvido ele tem 5, 6, 7, 8. Aí o cara tem 25, cara, com risco banco praticamente. Sacou? Isso com o originador da dívida botando a pele em risco, parte do capital investido naquela pool é do originador. Então, se der pau, a Trent Jr. é do cara. Quem vai pro pau primeiro é ele, não é os outros investidores e tal. Então, produtos super bem estruturados. Estou usando a MFI como exemplo, mas as tokenizadoras sérias, de maneira geral, estão fazendo isso dessa forma. E o investidor dessas pools, ele está usando blockchain sem precisar saber nada de cripto. O cara do Gotas, ele ainda entende que a gente cria uma chave privada para ele quando ele conecta com o Gmail. Na Stake Together vai ser assim, na Picnic é assim e tal. O cara que investe lá na MFI, o cara não sabe que tem blockchain ali. Então tá tudo abstraído. Então a abstração, essa abstração acho que é fundamental para embarcar milhares de usuários. Eu discutia há 2 anos atrás o que é embarcar milhares de usuários. Jogos em Web3, redes sociais em Web3, a dúvida era essa. Eu tô convencido de que vai ser RWA. Porque esses caras sabem como abstrair completamente. Eles encontraram na blockchain o use case perfeito. Eles usam blockchain para poder construir um produto financeiro que sem blockchain eles não conseguiriam. Eles fecham todas as pontas off-chain com a expertise que esses caras têm para geração, para originação dos mais diversos tipos de dívida e oferecem esse produto para o investidor de varejo. Por trás dos panos, quando o investidor de varejo Web2 entra com Pix, com um real, o cara lá por trás dos panos, ele transforma aquele real numa stablecoin dele. Com a stablecoin dele, ele faz o investimento nos ativos da pool. Quando o usuário, o Web2, sai com aquilo para fiat, ele, por trás, né, o
o cara vende a stablecoin dele por fiat, entrega para o usuário final. O cara não sabe que tem tudo isso acontecendo. Sabe aquela etapa em que a gente falou que quem usa a internet não sabe como a internet funciona? Esses caras já conseguiram chegar lá. Só que esses produtos ainda não são populares. Eles são Eu fico pensando quando esses produtos estiverem sendo distribuídos por bancos. Imagina, cara. Sacou? Então eu acho, Curi, respondendo a tua pergunta, eu acho que isso é fundamental, cara. E já não é mais tendência, já é realidade. Quem não ajustou isso ainda é que tá pra trás. Boa. Cara, eu concordo 100%, né, cara? Hoje, por exemplo, um exemplo muito fácil de pensar, o iFood, cara. Hoje qualquer pessoa consegue ligar no restaurante e entrar em contato com alguma pessoa pra fazer entrega, um Uber da vida, um motoboy e fazer isso pra você. Mas se você fizesse isso tudo no iFood, o processo todo é simplificado, você não sabe, você pede a comida chega na sua casa, cara. Se cripto não for assim pra 99% da população, cara, cripto não vai dar certo. Vamos que a gente tá aqui, João, ó. Que a gente tá aqui, ó. Exatamente. Nas camadas base. Quando essas pessoas estiverem usando, a gente vai estar nessa camada aqui, ó. Que é aplicação só e usuário, acabou. Exatamente. Mas eu concordo com você, esse é um ponto, assim, essencial. Eu acho que cada vez mais, igual você falou, assim, por muito tempo eu acho que isso foi negligenciado, né, Razin? Por muito tempo, fazer as coisas difíceis, fazer as coisas para que poucas pessoas conseguissem interagir, que se fosse complexo e tudo mais, era até bonito no mundo cripto, né, cara? Pô, claro. Eu nem consegui entender, mas tô botando barreira, né, João? Exatamente. Você tava colocando barreira. Porra, colocar barreira é muito confortável para quem já ultrapassou a barreira. Ah, porra, eu já ultrapassei a barreira, deixa ela aí porque eu vou nadar nesse mar aqui sozinho. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Agora, o mercado cripto ainda não é fácil. Tu vê, o airdrop da Celestia. Porra, eu recebi lá o token... Nossa, eu sofri demais, João. Porra, eu recebi o token da Celestia lá na Kepler. O token dia na Celestia. Aí tu tem que usar a osmose para mandar para osmose, aí tem que ter o token do gas da osmose para isso. Aí tu tem que passar por uma ponte para eu queria levar para Polygon. Porra, para levar lá para Polygon eu tive que trocar por o USDC da Axelar, usar a ponte da Axelar, chegar lá. Meu, isso aqui é para pouquíssimas pessoas, velho. E olha que você é nativo, João. Imagina se não fosse, cara. Exato. Não, velho, no dia que eu fiz, eu postei lá no Twitter, cara. Eu falei, velho, olha só como que eu fiz para levar o meu airdrop do token TIA lá para Polygon. Eu fiz os passos, cara. Eu falei, velho, o Web3 ainda é para poucas pessoas. Ainda é. Não, 100%. Eu também sofri nisso, cara, e eu senti a mesma coisa. Eu falei, cara, se nem a gente que vive isso no dia a dia, interage com carteira, com blockchain, faz no mínimo uns 3, 4 anos, imagina alguém que tá aqui chegando agora, assim. É irreal imaginar que alguém vai querer sofrer igual a gente, cara. Exato, e a gente só sofre isso porque a gente já tá acostumado e quer aprender mais, cara. Que se a gente fosse cara, pô, não sei. Cara, a gente não estaria ligando pra isso, cara. Não estaria porque é complicado, é chato, né, cara? É um negócio que você vê que não é pra todo mundo e é feito pra não ser pra todo mundo mesmo. Porque se fosse pra ser todo mundo, a experiência tinha que ser mais simples, cara, não tem como. Exato. É porque a gente sabe como funciona, né? A gente sabe como funciona, não tem nenhum mistério aí. Agora, porra, a ponte da Axelar eu nunca tinha usado, velho. Nunca tinha tido o SDC da Axelar. Então, alguma parte do processo, mesmo pra gente que tá no mercado há bastante tempo, tu vai fazer pela primeira vez. Aí tu tem que procurar onde tá a ponte, aí tu vai mandar um valor pequeno pra ver se chega do outro lado, senão vai dar BO. Então, assim, tudo isso é trabalhoso. Pro cara que tá chegando hoje em cripto, velho, não rola. É irreal, né? É irreal. Boa. Razin, cara, mas seguindo aqui então, eu queria te fazer uma pergunta agora, vai um pouco mais voltada para esses protocolos como o Friendtech, mas acho que no geral também vai agregar bastante aqui. Alguns meses a gente viu então o lançamento do Friendtech, que muita gente ficou feliz, muita gente ficou triste, muita gente falou que era Ponzi, muita gente falou que era scam, muita gente defendeu. Mas a gente tem uma problemática que eu acho que talvez seja a pergunta mais difícil de hoje. Eu nem espero uma resposta pronta, porque se você tiver essa resposta, a gente resolveu grande parte dos problemas de SocialFi, que é como criar uma economia sustentável em cima desses protocolos SocialFi, né? O Friendtech, por exemplo, está criando um sistema de pontos, um sistema de leaderboard ali, muito provavelmente para fazer um airdrop, que eles já confirmaram. Mas não necessariamente a resposta precisa ser um airdrop, né? Tem protocolos que nem fazem sentido criar token, na minha visão pessoal. Mas eu queria ouvir de você, cara. Como que você acha que a gente consegue criar uma economia de SocialFi que seja sustentável, que não seja essa economia que a gente se perca também vendendo anúncio, vendendo dados, vendendo privacidade dos outros? Cara, para mim, token, 99,9% dos tokens não precisavam existir, né?
Mas a gente acha maravilhoso, um monte de token, dá para especular, dá para brincar, beleza. A utilidade do token para mim, e isso vale para praticamente qualquer protocolo, ela passa por distribuir o resultado financeiro daquele protocolo para os seus token holders. Eu acredito nisso. Sabe? Então, porra, sei lá, um friend.tech, no final das contas, tem que ser. A aplicação ela é criada para gerar receita. Toda aplicação é criada para gerar receita. Se não gerar receita, não faz sentido. Toda aplicação. Então, o friend.tech lá, à medida que tu negociavas ali as shares, né, as keys depois, parte daquela negociação é resultado da aplicação, é resultado do time. Token para mim faz sentido se me der direito ao resultado da aplicação. Vale para qualquer coisa, cara. Se tu parar para pensar, vale para qualquer coisa. Vale para token nativo de blockchain, de L2. A Arbitrum agora está falando, né, em tu poder talvez travar o token lá para receber o resultado das fees. Porra, aí eu acho animal. Eu não gostava até aí. Aí, porra, aí começa a me chamar atenção. Então, para mim, cara, é isso assim. O token tem que... O protocolo precisa compartilhar com seus token holders o resultado financeiro da aplicação. Para mim, a resposta é essa, assim. Eu não vejo outro motivo para tokens serem emitidos, assim, cara. Eu acho que passa muito por aí, Curi. E esse ponto que você falou é muito importante, né, cara? Querendo ou não, todo mundo tá lançando token hoje, mas 99,9% não tem utilidade, né? A gente tá falando aí de utilidade de token único, que é um token que tá aí há no mínimo uns 3 anos no ecossistema, que faz parte do protocolo que mais queima é Ether, que os maiores DAOs, dos protocolos mais reconhecidos. Se nem o token único tem utilidade, imagina esses outros tokens que a gente tem tão espalhado no ecossistema, né? Que criar token virou fácil também, né, Razinho? A verdade é que praticamente todos os ativos, eles se movem por especulação. Qual que é o ativo, Okuri, que se valoriza ou se deprecia por demanda? Ou por pressão de venda? Mas por demanda, é óbvio que ele se move por demanda, mas assim, por demanda para utilizá-lo para algo. Pode não falar? Tem, cara. Não tem. Não tem. Bitcoin e Ether aqui ainda, beleza. E é isso, velho. Ou seja, Link. Link é animal, infraestrutura importantíssima. Só que o token é feito para pagar oráculo, para pagar pelo serviço. Eles estão melhorando. Todo mundo já percebeu que precisa melhorar. Né? Então, agora tu vai poder fazer stake lá e receber parte do resultado dos oráculos. Legal, já começa a ficar legal. Só que isso, do ponto de vista do regulador, é um problema. Pode caracterizar uma security. E aí, por isso, alguns protocolos são lançados com times anônimos. Que aí, por serem anônimos, as pessoas têm medo, porque aquilo pode ser um golpe, né? Por conta de o time ser anônimo, não saber quem está construindo aquilo. Então, assim, o nosso mercado é um mercado cheio de incertezas, cara. E esse também é o motivo pelo qual é um mercado cheio de oportunidades. Então, assim, cara, a gente vive realmente numa gangorra, né? O tempo todo, assim. Tem um cara que acompanha as minhas lives que o handle dele é Tô Rico, Tô Pobre. E, cara, essa é a persona do investidor de cripto. Porque assim, cara, a gente tá num mercado extremamente especulativo. Né? João, então por que tu tá falando isso? Então esse mercado é uma porcaria que vai sair? Não tem nada disso. Não estou falando isso, pelo contrário. Agora é um mercado que tá nascendo, ele é embrionário e tem muito para amadurecer. Exatamente. É questão de risco-retorno também, né, Razinha? Exato. É sempre botar isso na balança e ponderar essa questão, tanto em se envolver com o ecossistema, em comprar tokens, em engajar com projetos. Eu acho que sempre isso acaba, querendo ou não, em alguma instância, isso vai impactar as pessoas por trás ali. Boa, João, cara, eu já queria ir encaminhando pro final, então, gostei demais do papo, tenho certeza que a galera também tá gostando aí. Mas eu vou teclar no ponto que você já falou, mas eu quero ouvir mais, cara. Quer dizer, então, que a gente vai ter um marketplace dentro do Gotas? Quais são os próximos passos dentro do Gotas? Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso aí. Eu acho que esse aí talvez seja o próximo passo, então se puder adiantar um pouquinho pra gente já, fiquei curioso, viu? Cara, o marketplace do Gotas já estava no nosso roadmap, mas agora ele se tornou algo urgente, porque a gente tá para embarcar alguns criadores grandes da Web 2. E o público desses criadores, tu não pode exigir que o cara entenda qualquer coisa a respeito de cripto, né? Inclusive, um desses criadores, eu acho que eu não posso falar ainda o nome, mas assim,
É um criador de mais de 30 milhões de usuários no YouTube, um cara com super engajamento. Esse cara, ele vai lançar, tipo, o álbum de figurinha dele no Gotas. Para uma audiência, a faixa etária média, eu acho que tá ali por volta dos 10 anos de idade. Precisa ser muito fácil. Precisa simplificar o processo, sacou? Então, o Marketplace eu acho que vai ser um divisor de águas pra gente. Porque vai nos permitir embarcar outros criadores. Porque o nosso objetivo, sendo muito franco contigo hoje, é embarcar criadores da Web 2. Cara, o Web 3 que a gente queria ter, que era importante ter, tá lá já, um monte de gente querendo entrar e tal, e tá tudo certo. Então, nosso objetivo é embarcar criadores Web 2 e o Marketplace é fundamental para isso. Então, vai ser importante pros Web 2, mas também pros Web 3 que se conectaram com carteira que é mais da metade das carteiras conectadas. Então, a gente acha que vai mudar bastante, muito provavelmente vai melhorar o mercado secundário, o que pros criadores é super importante. E, cara, e as features não vão parar de ser lançadas, cara. Esse push notification agora, que é importante para todo mundo também. Eu não sei tu, assim, cara, mas o YouTube não me notifica alguns canais que eu sigo, cara. Muita gente reclama que não é notificada, que tá lá com o sininho acionado e não é notificado. Pois bem, agora o cara pode ser notificado via gota, sacou? E já ali com a gota que vai estar na live, então o cara já vê lá e tal. Então o cara, putz, essa gota que eu vou pegar. Então, assim, cara, tem muita coisa acontecendo e eu acho que o Marketplace vai ser fundamental pra gente passar para um próximo nível. Boa, isso é legal, né, cara? Querendo ou não, pra entrar no Gotas no Web3 é fácil hoje, né, cara? Vocês não precisam se preocupar tanto. Agora, com essa galera da Web2 é que é uma nova preocupação surgindo que muitas vezes, igual a gente estava falando anteriormente, quando vocês criaram Gotas, vocês nem imaginavam que essa galera ia também chegar a entrar no Gotas. Então, é interessante ver como as coisas vão crescendo também, se encaixando ali também, né, cara? Porque, querendo ou não, a gente tá todo mundo aqui aprendendo, seja sobre cripto, seja sobre buildar, seja sobre criar coisas novas, seja sobre SocialFi, né, cara? É tudo muito novo, como você disse agora há pouco, né, cara? Mas é muito gratificante, eu acho que você vai concordar comigo, poder fazer parte disso, né, cara? Poder experimentar, poder aprender. Eu acho que é um aprendizado muito grande quando você começa a realmente se envolver e mergulha de cabeça nesse mundo de construir coisas no Web3, né, Razinho? Não, cara, tu tirou as palavras da minha boca, eu ia usar essa palavra. É gratificante, entendeu? Tu pensa, porra, o Gotas foi utilizado no maior evento de e-commerce do mundo, no e-commerce Brasil. E tava lá, tinham grandes nomes falando nos palcos e tinham as gotas para cada um daqueles nomes e tal. E a galera, eu não tava lá, eu não consegui ir pro evento, mas eu vi fotos e tal da galera Web 2 entrando em gotas. É muito gratificante tu ver que a ferramenta tá tendo impacto na audiência das pessoas, cara. Porra, o cara antes botava 100, agora tá botando 400 por conta disso. Porra, é muito legal assim, né? Ou seja, tem também a ferramenta de sorteio agora, porque tem a gota NFT e tem a gota simples. Então tinha criador, Curi, que tinha deixado de usar a gota NFT porque ela tem um custo. O cara recebe algumas gotas para mintar lá gratuitamente, mas se ele quiser continuar, ele tem que carregar com uma TIC para mintar as gotas, porque não é de graça, não tem nada de graça. E aí a gente criou as gotas simples, para o cara não precisar gastar. E aí, se a pessoa quiser converter em NFT, a pessoa paga para o criador. Então o criador também viu no Gotas uma maneira de se monetizar diretamente com a sua audiência. Eu, por exemplo, estava fazendo gotas simples e o que convertia, eu sorteava 10% para quem converteu. E sorteava também umas chaves lá, que são gotas de membros, eu também sorteava para quem converteu. Então, o Gotas também criou essa feature que permitiu ao criador se monetizar. Então, é isso, cara. Quando tu vê que a ferramenta tá dando... Que essa aplicação está dando ferramentas para os criadores produzirem um trabalho melhor, é muito gratificante. Essa é a palavra. Boa, legal demais. Razinho, então para encerrar, cara, queria fazer aquele momento assim, totalmente aberto, queria te pedir então, para falar pro pessoal como que eles encontram Gotas, aonde também, como que encontram você e o teu trabalho, lembrando que todos os links também vão estar aqui na descrição, Razinho. Cara, Gotas, é só acessar gotas.social, qualquer um pode entrar lá, conectar carteira ou então criar a sua carteira a partir do e-mail, aí pode ver as gotas que os criadores estão lançando. É uma ferramenta realmente super intuitiva, eu acho que é um dos melhores UX assim, de todo o mercado cripto, é para ser muito simples para todo mundo entender, então gotas.social. E para me encontrar, cara, youtube.com/joãozinho, crio conteúdo todos os dias às 7 da manhã do Brasil, tô também no Instagram, @joãozinho,
no Twitter, @Joãozinho, é só buscar por @Joãozinho em qualquer rede social, que provavelmente eu estarei lá. A maior parte do meu conteúdo é criado no YouTube, no Twitter e no Instagram. Boa, excelente. Razin, cara, então, para encerrar o episódio de hoje, queria te agradecer imensamente por ter topado aqui trocar essa ideia. Tenho certeza que a gente pelo menos esclareceu várias dúvidas aí do pessoal sobre SocialFi. O objetivo aqui do podcast nunca é ser o conteúdo extensivo, é dar uma palhinha, não tem como falar em 1 hora aí tudo que existe sobre SocialFi. A gente entrou em alguns pontos, em alguns detalhes aqui, mas continuem a pesquisa de vocês. Lembrando que nada do que a gente falou aqui foi e nem nunca será uma recomendação de investimento. Nosso objetivo é único e exclusivamente educativo. A gente só está tentando levar o conhecimento e a informação até você, e o que você faz na tela do seu computador é de sua única e exclusiva responsabilidade. Razin, cara, muito obrigado por ter colado aqui. Com certeza vamos marcar novas conversas e novos episódios, meu caro. Obrigado pelo convite, cara, sempre à disposição. É isso então, valeu galera, não se esqueçam de deixar um like e também de se inscrever aqui no canal. Valeu!